Graça e paz, meus irmãos, e aí, tudo jóia? Tamo junto aqui para mais uma sessão das 10, um bate-papo do nosso fim de noite que nós estamos fazendo aí nesses dias. Iniciou-se há algumas semanas atrás e maravilha, que tem nos edificado demais, tem sido muito proveitoso para todos nós. E a cada dia eu tenho procurado convidar alguém aqui para que a gente possa bater um papo, aprender um pouco mais, para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa crescer. O importante aqui dessa sessão é a gente ter um tempo de crescimento, um tempo de qualidade, um tempo de comunhão. E a galera da sessão das 10 já está entrando aí. Um abraço, Alisson, você foi muito querido aqui ontem na nossa sessão das 10, viu, querido? Coração aqui, ó, a gente não esqueceu de você ontem, né? Você sempre com essa entradinha marcante aí. Todos os irmãos que estão sempre presentes aqui na sessão das 10, seu Hélio, a Dona Marta, Douglas Miller, o Edmar, todo mundo aí junto sempre conosco na sessão das 10, que tem sido algo maravilhoso. Um abraço, Dário Amado, a academia está te esperando, viu? Um abraço, a mãe da Brigadeirinha, nossa querida aqui que está sempre conosco, e o Brigadeirinho também, né? Que mãe do Brigadeirinho também. E tá na hora de todo mundo começar a entrar, todo mundo começar a chegar junto aqui, porque a gente hoje vai bater um papo com um cara super bacana, com um irmão em Cristo maravilhoso, com uma visão linda do Evangelho e que também é formado na área da psicanálise, né? E vai ser um papo muito bom. Então é hora de entrar aqui, que a gente vai ter vamos sentar aqui no divã, deitar no divã, sentar no divã. Não sei o que a gente faz no divã, se a gente senta ou se a gente deita, mas vamos nos reclinar e vamos passar por uma terapia aqui hoje, diante de dias que estão tão complexos, dias tão complicados, dias de angústia, dias de aflição. E agora nós podemos aí ter a oportunidade de bater um papo com um psicanalista, o Ricardo Vilela, famoso Cadinho. Pelo que eu sei, todo mundo conhece ele como Cadinho. E eu não quero ficar me alongando muito aqui nas palavras, eu quero logo poder chamar o Cadinho para um bate-papo, eu quero logo chamar ele aqui para a nossa conversa, para que a gente possa aí, em nome do Senhor Jesus, ter um bom tempo de bate-papo, um bom tempo de conversa. Deixa eu ver aqui se o Cadinho já está por aqui, para a gente poder bater um papo. Deixa eu ver aqui. Ele ainda não entrou. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pro Cadinho entrar. Vou chamar o Cadinho aqui no zap aqui. Já chamei ele aqui. Vamos ver se ele entra. Enquanto isso, vai chamando os irmãos aí, gente. Vai chamando a galera. Deixa eu te falar já do bate-papo de amanhã. Amanhã está programado para a gente bater um papo muito legal com o missionário Walter, tá? Que está na Itália nesse momento. E a gente vai conseguir bater um papo com esse missionário que está com a sua família na Itália. E vai ser um tempo muito bom. Vai ser um tempo da gente poder compartilhar bastante. Deixa eu ver aqui. Ele falou que está aqui no Insta. Cadê? Ele falou que tá aqui. Vamos ver aqui. Cadinho disse que já tá aqui. Eu não tô encontrando ele aqui, não. Cutuca o pessoal aí, gente. A gente tá na sessão das 10, a gente tá disputando com o Big Brother, irmãos. Tem crente que não tá participando da sessão das 10 aqui, que tá entretido com o Big Brother. Tanto papo bom aqui que a gente tá batendo aqui. Que coisa, gente. Entra. Gente, eu tô chamando aqui o Cadinho, que eu não tô encontrando ele aqui. Peraí, eu vou mandar uma mensagem. Rapaz, queridão, você tá na live? Eu não tô te encontrando aqui pra te chamar. Entra aqui na live.
PR Rodrigo Barbosa. A Carolzinha chegou, o Cadinho chegou. Pronto. Cadinho colou. Que bom, vamos bater nosso papo com o Cadinho então? Ele está entrando aqui agora para a gente bater esse papo legal. Entrou na live. Estamos chamando. Conexão com Londrina. Tá entrando. Ô, mano! Opa, tá me ouvindo aí? Como é que tá o som? Tô te ouvindo, tá bom o som? Você tá me ouvindo? Espera aí, vamos lá. Tá ouvindo aí? Tamo ouvindo. Você tá me ouvindo? Pronto, tá me ouvindo agora? Eu acho que é o meu, pode ser o meu Instagram, alguma coisa. Tá um pouco lento, né? Pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Isso, faz um negócio aí. Vou entrar pelo 3G. Tudo bem. Vamos esperar. Deixa eu vir aqui. Eu fico aqui, porque o meu 3G tá melhor do que a minha internet. Pera aí. Melhorou? Eu tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Vamos lá. Pera aí. Nossa, o negócio que tá difícil. Deixa eu chegar tão perto da. Deixa eu chegar perto do meu modem. Tá. Ser isso. Vamos ver. E aí, meu? E aí, cara? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Também estamos te ouvindo. Também estamos te ouvindo. Tá dando umas travadinhas, mas dá pra se ouvir. Dá todo lado do modem. Pronto. Legal. Como que você tá, Cadinho? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Boa noite aí pra todo mundo. Muito bom falar com vocês, viu? E vamos pra cima. Glória a Deus. Muito bom poder estar falando com você. Muito bom poder estar ouvindo a tua voz. A gente sempre batendo uns papos rápidos aí pelos WhatsApp da vida, mas faz tempo que a gente não se olha assim, né? Faz muito tempo, mais de 3 anos. Sempre com a promessa de vir aqui para São Paulo e nunca tá conseguindo, né, cara? É, tá bem difícil. A vida tá meio corrida aqui em Londrina, mas vai dar certo. Esse ano ainda vai dar certo. Vai dar. O pessoal tá falando que o problema da transmissão é minha camiseta. Deixa eu ver quem foi que falou isso aqui para eu poder amaldiçoar. Peraí. Ah, não, não posso não. A mãe da brigadeirinha não dá para amaldiçoar, não. Se fosse o Dário, eu amaldiçoava. Isso Ah, porque tá. tá falando que o problema da transmissão. Ó, como melhorou, ó, viu? Ó, só foi. Olha que bênção. Você tá bem mais nítido agora aqui. Tá Top. vendo? É bom demais. Cara, brincadeiras à parte. Gente, Cadinho, cara, gente boa demais. Tem um evangelho lindo. Você está congregando aonde, Cadinho? Igreja Batista Catuaí. Catuaí. Na época que É. você veio aqui, você estava na casa de Davi? Isso, eu estava na casa de Davi ainda. Ah, legal. E agora está na Batista Catuaí. Isso. Que bênção. E você exerce algum ministério lá? Está exercendo algum ministério lá? Sim, sim. Lá nós fazemos parte da liderança dos jovens e adolescentes. Ai, que bênção. E assim, Sim. além, né, de fazer esse trabalho, além de ser líder de jovens e adolescentes, é um excelente ministro da palavra, leva um evangelho maravilhoso. Cara, luta jiu-jitsu. Sim, graças a Deus. Qual a faixa que você tá no jiu-jitsu aí? O Eu Diego, tenho.
O Diego aqui adora jiu-jitsu. Uhum. Aqui, Sou faixa picotou aqui. azul. Faixa azul, Eu ó, sou faixa faixa. azul. E... Aí, ó, jiu-jitsu, psicanalista, líder de jovens, tem filho, esposa, é um multi-homem. É, estamos tentando ser. E você mora em Londrina. Moro em Londrina há 15 anos já. E aí a quarentena? Tá todo mundo trancado também? Tá igual São Paulo aqui? Aqui tá, porque o que acontece? Londrina tem uma população idosa muito grande, né? Então, o carro de polícia está passando com uma caixa de som pedindo para os idosos não saírem, para continuar em casa, né? Então, o pessoal tá ficando em casa mesmo. Tá tudo parado, o comércio, que eu vou dizer assim, o comércio varejista da cidade tá todo parado, né? Poxa, Então que coisa. é preocupante, é bem preocupante. Tá igual aqui em Guarulhos também, tá bem semelhante assim. E para um homem cheio de atividades e ativo igual você, ficar na quarentena como tá sendo? Olha, então, tá sendo difícil, mas também a gente precisa trabalhar, né, a questão de, de poder se moldar aquilo que está acontecendo, né? Então, por exemplo, os meus pacientes, a maioria eu passei tudo para atendimento online, né? Fora isso, tô ficando bastante com as meninas. Eu digo que eu tô assim, que eu tô faxineiro, cozinheiro, nas horas babá e nas É, horas vagas eu sou psicanalista. olha isso. Cadinho, eu fiquei muito feliz quando vi que você se formou em psicanálise, né? Uhum, Eu acho que assim, a gente que lida com gente precisa conhecer mais de gente. E é os verdade. mistérios das pessoas, né? Do interior, da mente. Porque eu, de verdade, eu acredito que nem tudo é espiritual, né? Tem a área que a Uhum. gente milita espiritual e depois tem uma luta da carne contra o espírito, né? Paulo ele deixa claro que existe uma Isso. luta da carne com o espírito, do eu contra a vontade de Deus operando em mim, né? Então, É isso mesmo. acredito que nessa luta interna entra a psicologia, a psicanálise aí, para ajudar a gente entender nós mesmos, né? E aí A questão é isso. eu queria Pode falar. você, né, um especialista aí, porque assim, tem uma galera aqui com a gente e de repente há uma confusão às vezes, porque para nós leigos, às vezes as coisas se confundem um pouco. Qual é a diferença do psiquiatra, do psicanalista e do é, Psicólogo. psiquiatra? Psicólogo, psiquiatra e psicanalista. Acho que Ok. para os leigos faz uma confusão. De repente Faz uma. você é a melhor pessoa para explicar para a gente. Sim, o que acontece? O psiquiatra, ele é um médico que ele está habilitado a trabalhar com tudo aquilo que é disfunção química no organismo da pessoa que traz alguns transtornos psíquicos, ok? Ele tem um pouco de noção, né, do aparelho psíquico e tudo, mas além disso, ele sabe como trabalhar a questão biológica da doença, entendeu? Então e aí é a parte medicamentosa. Então só quem receita remédio é psiquiatra, ok? Então psicólogo nem psicanalista pode, né, receitar remédio. Nós Sim. fazemos encaminhamento, né? Nós conversamos com o paciente quando há necessidade e aí a gente faz o encaminhamento para um psiquiatra. Como que é esse encaminhamento? Não é nada formal, né? Eu não prescrevo uma bula, nada. Eu falo para ele, seria muito bom que você procurasse, porque tem casos que precisa de uma intervenção de fármacos específicos para aquela situação. Ok. O psicólogo. A psicologia, ela trabalha as questões, em sua maioria, ela trabalha as questões conscientes e comportamentais. O que que isso quer dizer? Quer dizer que o cara que vai procurar um psicólogo, ele vai trabalhar muito a questão
do seu comportamento, das suas ações, das suas atitudes. Já o psicanalista é a ciência do inconsciente. Hoje, a psicanálise, ela se engloba dentro da psicologia, ok? Mas por ser o estudo, né, do psiquismo humano, né? Então, o que acontece? O psicanalista, ele vai trabalhar toda a questão do inconsciente, todo o material engolido. Por exemplo, eu vou usar uma palavra que está sendo muito usada erroneamente, que é recalcada. O que é uma pessoa recalcada? Recalque não tem nada a ver com inveja, tá? Ah, Recalque tem a beijinho no ver com... ombro, nada disso. Não tem nada a ver com beijinho no ombro. É muito complicado. O recalque é um material reprimido. Tudo aquilo que você vivenciou e que, de certa maneira, aquilo te traz um trauma, uma dor, e para você não ficar sentindo aquela dor, você recalca no seu inconsciente. Para quê? Para que isso não te doa mais, para que a angústia gerada por aquele sentimento não te afete mais. Então, isso é o recalque. Entendeu? Então, nós trabalhamos com o material psíquico, né, com o aparelho psíquico das pessoas. Então, eu vou pegar a base da psicologia, da psicanálise. A base da psicanálise, postulada por Freud, que ele chama do aparelho psíquico, ele tem três instâncias, que é o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Como explicar dos três? Vamos pegar a imagem de um iceberg. Todo mundo sabe que um iceberg, ele tem que ele passa uma parte para fora, ok? Tá dando para visualizar o iceberg? Tem a parte Sim. de gelo de fora, que A fica para partir de fora da água. aquela pontinha assim, né? Aquela pontinha é o consciente, Certo. ok? Já aquela parte que está submersa já, mas que você ainda consegue enxergar, aquilo é o pré-consciente. Seria o raso, né? O submerso, E mas ainda no raso. isso, isso. Mas só que quando todo mundo fala que o pior do iceberg não é o que está mostrando, é o que está para baixo. Que é o mais profundo, né? O mais, é a maior parte, né? E é a maior parte. Então nós somos seres inconscientes que habitamos no consciente. Então o Sim. que acontece? O nosso inconsciente é esse negócio, é o que é todo o nosso ser subjetivo. Então o que acontece? O inconsciente, o consciente é agora, ok? É o agora. O pré-consciente, a psicanálise postula aí que até 72 horas você lembra do que aconteceu. Passou disso, você não lembra mais. Por quê? Porque aquele material foi para o inconsciente. A hora que ele for, de alguma maneira, tocado, ele emerge à superfície. Ele vem para o consciente. Ele tá ali, mas está à disposição ainda, né? Ele tá no raso, mas está à Uhum. disposição. Lembrou, ele volta. E, ele está no mais profundo. Mas o que acontece? Quando ele recebe. Vou dar um exemplo. Vamos supor. Eu gosto muito de dizer que o inconsciente é vida louca. Por quê? Porque ele é atemporal. Ok? Uma vez que você tocou no aparelho psíquico da pessoa e de alguma maneira aquilo tocou no inconsciente, o inconsciente vai se manifestar. E nessa que ele se manifesta, dentro da psicanálise, profissionais habilitados, a gente chama isso de insight, que é pessoas têm insights, ela comete atos falhos, né? Esse ato falho é a maneira mais falha de falar, mas Freud ele postula isso como proparoxia, né? O que é isso? Que é quando você fala o que tem que ser falado, mas você não quer falar. Hum, sei, cara. É, Então, por é exemplo, como se um gatilho fosse despertado em você. É uma coisa. é um gatilho que desperta. Legal. Então, que é um insight, que é um relampejo. E qual é a minha intenção como psicanalista? Através de técnicas apuradas por Dr. Freud, por Lacan, que são os meus mentores na linha, né,
da psicanálise, a gente vai trabalhando as idades psicossexuais, todas as idades da pessoa, nós vamos trabalhando tudo, a vivência dela, começar da sua vivência, do seu ambiente próximo, as suas figuras parentais e tal, e a gente vai trabalhando e literalmente a gente vai analisando os traumas da pessoa. Como se dá isso? Pela livre associação. É a cura pela fala. Entendeu? Então as Seria. pessoas começam a falar, falar, falar e são curadas. O interessante é que isso lembra muito, né? A vida pastoral, como eu disse, todo pastor precisa ter um pouco de. Precisa entender um pouco mais disso, da psicanálise, de tudo. E acho que Jesus, de uma maneira bem assim, sutil, ele nos ensina isso de uma maneira muito. Como eu disse, simples, bem popular, que é na questão da confissão. O ambiente de Isso, confissão, ele, quando a gente compartilha, né, uns aos outros os vossos pecados, né, que é aquela coisa de eu ponho para isso, fora, eu tenho alguém que me ouve, a gente consegue se esvaziar de algo que estava recalcado em nós. Essa isso é. olha aí que coisa Então, maravilhosa. então a gente vamos postular como recalque, mas tem outras instâncias também que a gente pode fazer para esconder isso. Mas outra coisa que é muito interessante a gente pensar. Nesse processo, a gente entra no processo terapêutico, nós entramos numa questão chamada que é ressignificar. O que é ressignificar? É você olhar a mesma história de maneira ordenada, trazendo respostas claras para aquela situação. E aí você para de somatizar os problemas que isso traz. Então, tudo que você cala, o teu corpo grita. Tudo que a boca cala, o corpo grita. É provado que as doenças autoimunes, elas são frutos, elas são psicossomáticos. Ela é de ordem, né? Ela é de ordem psíquica. Mas também, deixa eu falar um negócio que eu acho que é muito interessante a gente pensar por esse lance. O que acontece? Nós carregamos, principalmente a gente da fé, né, que temos a fé em Jesus Cristo e tal, e temos essa caminhada com o Senhor, a gente não para pensar algumas coisas. E eu quero tocar nisso, porque é isso que está acabando com um monte de gente nessa quarentena, Pois, ok? importante. Que é o lance do autoconhecimento, que é a solitude. Né? A gente perdeu. Você quer ver o negócio? Você vê que os casos no Oriente, o caso de depressão é muito raro. Eles têm suicídios por outras questões, mas não são por causas ansiosas, depressivas. É algo que é muito diferente. Por quê? Porque oriental, ele aprendeu meditação, ele aprendeu oração, ele aprendeu a quietude, o entra no teu quarto e vai falar com o teu pai que te vê em secreto teu pai vai te ouvir. Eles aprenderam essa questão que o estar consigo, o se conhecer, é muito importante. Então, hoje, quando a gente fala o seguinte, isso é coisa da sua cabeça, é como se a cabeça não mandasse em nada do corpo. Como se fosse uma instância tão subjetiva do indivíduo que ela não tivesse nenhum domínio sobre ele. Embora muitos nem param para pensar. Isso é coisa da sua cabeça, isso é psicológico. Sim, é psicológico. E como que a gente foi vendo isso? Com o Dr. Freud, começou a ter, na época do Dr. Freud, o grande problema era a histeria. O que era a histeria? O que é a histeria? É toda a força, toda a energia da libido da mulher que era reprimida e ela era subjugada por uma sociedade que não permitia
que ela expusesse os seus desejos, os seus gostos, tudo que ela queria, né? Então, o que que acontece? Essas mulheres, elas travavam essa energia que elas entravam em curto-circuito. Reprimia, E né? aí reprimia. E nesse processo reprimenda, chegava uma hora que aquilo somatizava tanto que elas tinham os seus ataques de histeria. Algumas perdiam movimentação do corpo, Olha aí. outras era assim, coisas terríveis, né? E outras, quando tinha um ataque de histeria, era um movimento masturbatório que elas entravam para Olha que loucura. liberar essa energia, né? Então, quando as pessoas falam que para Freud tudo é sexo, não. Para Freud tudo é libido. O que é libido? É energia vital, é energia de vida. É que ela pode te dar prazer tanto na sua boca, tanto nos seus olhos, como na sua área sexual. Mas a libido, né? Ela é literalmente a energia de vida do indivíduo. Então, por que é que nós temos no Brasil um caso de tantas mulheres deprimidas? Porque nós somos uma das nações mais sensualizadas do mundo, ok? Só Certo. que, do mesmo jeito, nós somos uma nação que nós temos, a começar, desses quase nesses 5 anos que eu atendo, eu vou dizer, como psicanalista, mas há 20 anos como pastor, né? Então, eu posso te dizer que, há quase 20 anos como pastor, eu posso te dizer que existe muita preocupação com a performance do que com a satisfação do ato em si. Então nós temos muitas mulheres hoje que elas são insatisfeitas. Por quê? Porque o homem ele quer prazer, mas a mulher também ela quer prazer, mas só que ela não encontra prazer numa noite só. Por quê? Porque o ímpeto de envolvimento de um e de outro é totalmente diferente, Sim. né? Então, o que que eu vejo? O que eu vejo é que nós temos casos terríveis de histeria na nossa sociedade devido a esse reprimir da libido. Por exemplo, você quer ver? Eu vou falar para você de um caso de histeria e você vai achar muito engraçado até. Eu creio que sim. Lembra daquele vídeo na internet, Pedro, me dá meu chip? Sim. Você chegou a ver esse? Isso Que é a um pouco antigo, menina né? é Louca. antigo, Sim. gritando. Aquilo é um ato de histeria. Sim. Ela está usando o chip como símbolo, como um trunfo, para poder colocar para fora toda aquela energia reprimida. Reprimida. Entendi. Entendeu? Então, o que que acontece? A questão da psicanálise, ela entra aí para quê? Para que a gente descubra quais são as neuroses, as psicoses, as ansiedades, os dramas da pessoa, para que ela se cure pela fala. É porque o interessante, né, que você está falando no caso das mulheres, né, a gente vê muita mulher à beira de um ataque de nervo, né, e até que acho que a palavra histeria, como você disse, pela origem dela, ela vem muito pelo lado feminino, né, da repressão, tudo, né, Isso, grande, isso. grande maioria, né, e aí a gente pode analisar, assim, dentro desse nosso contexto, uma mulher que é mãe solteira, que tem que sair para trabalhar, que tem que cuidar da criança, que tem que cuidar da casa, que tem que cuidar do filho adolescente, que muitas vezes que não consegue entrar em um outro casamento, alguém para ajudá-la, para ampará-la. Uhum, E você vê que é uma pessoa que está ali à beira, é uma corda extremamente tensa, à beira uhum. de estourar, né?
Por quê? Isso, Porque tem esse monte de pressão em cima dela e nenhuma válvula de escape. isso. E aí o que que entra? Aí o que que entra nessa hora? Isso, por que que eu quis falar das mulheres? Por causa da pressão social que elas sofrem, ok? O homem, ele desenvolve outras coisas terríveis também, né? Que são neuroses terríveis de toque, insônia, descontrole alimentar e todas essas coisas, né? Então, o que que eu falo para você? Tem muitas pessoas que não querem se conhecer. Ou tem medo, né? Não, tem medo, com certeza tem medo. Que é o processo que a gente fala, que é o processo de negação, tá? Então, deixa eu falar. Por exemplo, quando você se conhece de fato, você começa a entender um pouco mais o erro do outro. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que você julga no outro, você julga porque ele fez o que você sempre teve vontade de fazer e nunca teve coragem. Olha, é que nem falam dos legalistas, né? Quem muito é legalista, quem muito proíbe as coisas é porque está ali projetando no outro aquilo que ele gostaria de estar fazendo, né? E não, Não é usa isso mesmo. calça. Não, Não, não faz isso. Olha, não pode. Olha, usar a camiseta do Simpsons, é do capeta, não pode usar barba. E que não sei o quê. e E é porque ele queria estar vivendo essa liberdade e e sabe que vai pecar se entrar nessa, então proíbe os outros, né? então que ou muitas vezes ele entra no quê? Ele usa símbolos, né? Que é a linguagem simbólica, Lacan que vai falar muito isso. Lacan foi um dos principais discípulos de Freud. E Lacan vai falar que as pessoas gostam de eleger símbolos. O que que é isso? Qual é essa questão do símbolo? O símbolo é aquele trunfo que você levanta para mascarar o que você realmente é. Entendeu? Então, por exemplo, sempre atrás de um sujeito muito moralista, muito cheio, né, das suas convicções puras e púdicas, está um sepulcro caiado mesmo. Entendeu? Porque é o próprio psiquismo humano, ele é muito interessante. Por quê? Porque a gente tenta esconder algumas coisas, mas o indivíduo, ele não tem acesso ao inconsciente dele, mas o outro tem. E muitas vezes a gente começa a ver que a pessoa, ao te acusar, ao levantar contra você qualquer coisa, na realidade ela está falando o que ela queria Eu acho viver, que o que ela queria ter feito. mulher tem essa pegada, mãe e esposa tem essa pegada. Porque quando o marido tá muito bonzinho, que ele vem e come, ela fala, o que que tá acontecendo? Quando o filho vem muito bonzinho pra mãe, a mãe fala assim, o que que tá pegando? Porque sabe que ele tá Aham. se fazendo de bonzinho porque ele quer alguma coisa. Ou É, fez tem, alguma coisa. tem isso também, tem isso também. Mas a questão muito interessante da gente pensar sobre essas coisas é o seguinte: nós precisamos entender que nós temos as nossas instâncias psíquicas e elas precisam ser tratadas. Então vamos pensar o seguinte: se você torcer o pé, você vai aonde? Você vai no ortopedista, caramba. Como você usa óculos? Você vai no oftalmologista. Por que não, quando você quer tratar a sua cabeça, você não pode ir num psicólogo, num psicanalista, num psiquiatra, né? Por Sim. que não, né? É que nem eu falo, não existe tratamento de doenças psíquicas, de neuroses, psicoses, ansiedades, somente com remédio. Não existe. Por quê? Porque a gente trata o efeito como causa. Tem que se tratar, alguns casos, sim, precisa de uma intervenção de Prevenção. fármacos específicos e necessários. Mas tem outras que não. Então, o que que acontece? A gente carrega aquela briga é, medieval, que é ciência e religião não se mistura. Quando na realidade mistura sim.
Durante muitos anos nós perdemos muito em tratamentos como de hipnose, que todo mundo fala, o camarada fica endemoniado, invoca Satanás, não é nada disso. Porque aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não tem controle, não pode manipular, a gente fala que é do diabo. Uma coisa que aquela história, há anos atrás, milhares de anos atrás, todas as ações que aconteciam com o homem, eles associavam a algum tipo de Deus, algum tipo de Sim, entidade espiritual. Aí você vê, aí eu esqueci o nome do pai da medicina, o pai da medicina. não sei não. Eu esqueci o nome dele, o grego lá. Aí Ah, ele vem, tá. ele começa a estudar temperamentos. E aí ele fala que tem um temperamento A, B, C e D. E Uhum. começa a traçar esses perfis. Aí você me pensa, uma mulher há 3.000 anos atrás, há 2.500 anos atrás, 3.000 anos atrás, que estava passando por um momento de TPM e estavam falando que ela estava possuída por um demônio. E É isso hoje, aí. a gente olhar para uma mulher e saber que ela tem um período no mês dela que ela está passando por transformações hormonais e que isso causa reações é muito aceitável hoje para a gente, 2020. Só que Sim, Hipócrates, olha, a galera tá afiada aqui, tá Hipócrates, detonando. tá vendo? E você vê, eu acho que essa evolução, que não é tão evoluída assim, né? Mostra isso pra gente. Então, a psicanálise, ela entra nesse ponto também, de que existem coisas dentro de nós. Eu acho muito legal a palavra que todo mundo tem um porão que precisa ser aberto, sabe? Tem. Acho que a gente como pastor também, e você mais como psicanalista, a gente conhece alguns porões e vai ali entrando e tentando, né? Porque uma coisa que é muito comum é as pessoas, pelo que você falou, tudo que acontece na nossa vida, ela nos marca e afeta de alguma certa maneira. Então ela fica Uhum. guardada, né? Fica guardada aí. E, Sim. e existem traumas que acontecem com. Por exemplo, eu trato às vezes de pessoas que traumas que aconteceram na infância, mas só que só vieram trazer resultados agora. Traumas da infância que trouxeram resultados agora. Eu falo assim, meu, que loucura! Por que não surtou lá atrás e está surtando aqui agora? Mas é como você disse, porque ficou guardado no Ficou. porão aí e uma hora vai ser manifestado. Uma hora vai manifestar. Então, pensa comigo o seguinte: olha só. Nós temos, né, que entender que somos seres limitados. O nosso Deus não é limitado, mas nós somos. Então, criou-se um símbolo de que aquele que ora a Deus de madrugada recebe mais bênção. A Mas filha na é menor, né? realidade, a madrugada foi feita para dormir. Claro que eu já fui acordado de madrugada pelo Senhor para interceder. Verdade. Sim. É normal, mas via de regra, nós precisamos entender o seguinte: primeiro, se alimente, não só coma. Porque existe a diferença entre estar alimentado e estar de barriga cheia. Uma grande diferença. É só você fazer o seguinte: você pega, tá morrendo de fome, come uns 4 pães puros, vai parar a fome. Mas não quer dizer que você está alimentado, Vai né? Quando nutrir o aquilo seu corpo cair. com tudo que precisa. Não vai nutrir, vai só te dar açúcar, Sim. né? Então, outra coisa, o nosso corpo ele precisa de descanso, ele precisa relaxar. Então, por exemplo, não, mas Deus tem me chamado para orar de madrugada. Amém, irmão. Não é toda madrugada que ele quer? Então faz o Se chamou, seguinte, levanta e ora. volta 9. É, levanta, mas normalmente tem uma vida literalmente que durma 8 horas por noite. É, Aí fala, mas se Deus te acordar, não tem problema.
mas ele fez a noite para você dormir. Uma coisa, Cadinho, uma coisa assim, gente, historicamente falando, quando fala-se de orar na madrugada, nos tempos bíblicos, nós temos que entender que o contexto noturno lá era muito diferente do nosso contexto noturno. Era 7 horas da noite, a galera estava dentro de casa, prestes a dormir já, porque já estava tudo escuro, né? O pessoal não ia dormir Sim, 10, 11 horas da noite. Então, se levantava nunca. muito cedo, também porque o pessoal ia dormir muito cedo, né? O sol nascia, a galera já estava acordada. Porque é um É, exemplo e do norte do Brasil ainda que a galera acorda muito cedo lá e vai dormir muito cedo, né? só para você ter noção, eu tava em Recife, eu passei uns 10 dias em Recife ministrando e, gente, desculpa, 6:30 da manhã não dá para ficar na cama, porque é um calor insuportável. Mas você quer ver? Não vamos muito longe, não. Vamos pegar é, é, os nossos pais. Minha mãe tem 70 anos. Minha mãe foi criada no sítio. Então ela chegava em casa, quando dava mais ou menos 8 horas da noite, tava todo mundo na cama. Então acordar 4 horas, 5 horas da manhã, normal, já tinha dormido às 8 horas. Sim, Entendeu? O verdade. povo semita era a mesma coisa. Porque quando baixava ali 6 horas da tarde, era um frio desgraçado, né? E aí o que eles iam dormir e no outro dia, muito cedo, já estava acordado. Então, esse cuidado que o corpo precisa ter, né? Outra coisa, atividade física. Tem coisa que o nosso corpo ele é um grande laboratório e ele precisa ser usado. Se ele não é usado, não adianta, não vai dar certo, né? Verdade. Então, tem que tomar cuidado com sobrepeso. Tem que tomar cuidado sim. Ah, mas e Deus? Deus está muito longe de querer que o filho dele seja obeso. Ele quer, Entende? ele quer que cuidemos Então, desse templo, né? quer que cuidemos do templo. Então, tem toda uma questão que nós precisamos tomar cuidado, né? Porque senão a gente vai espiritualizar tudo. E eu penso bem claro, ô Rodrigão, eu penso o seguinte, irmão. Tem coisa que a gente não precisaria de um milagre se a gente tivesse tomado uma decisão sensata. Verdade. Paulo olha para Timóteo e vem uma lista de desgraceira, ele falando para Timóteo. Aí depois ele fala: Eu te aconselho que você tome um pouco de vinho, por causa Sim. das suas constantes dores de estômago. O cara tava com úlcera, mano. Úlcera, uma Sim. gastrite. Então, nós somos limitados, Deus não é. Rodrigo, eu lembro que às vezes acontecia coisa de tipo viajando, ministrando no Brasil inteiro na época da casa de Davi. Cara, eu destruí meu corpo com isso. Eu destruí. Porque minha vida era de aeroporto em aeroporto, casa em casa. E você sabe quando você chega na casa de irmão, você precisa dar atenção para eles. E eu sempre falei, não, porque eu sou da noite. Gera uma E aí o que expectativa acontece? na sua E ligada, aí né? você vai. O que eu tive? Eu tive um distúrbio de sono, Olha aí que loucura. onde eu não dormia. Meu corpo vivia em alerta. Olha isso. Chegou um dia que foi muito engraçado. Eu cheguei em Porto Alegre, quarta-feira à noite. Eu fui dormir, eu fui dormir de domingo para segunda. Que isso, cara? Que loucura. Entendeu? Então, aí você. Por quê? Porque o meu corpo falou: não, tem que ficar acordado, tem que ficar acordado. Esse cara vai me matar aqui. Aí que Olha eu aí. comecei a ter crise de ansiedade, ataque de pânico. Por quê? Porque não cuidou. Uma dica que você está dando aí, assim, um conselho extraordinário é esse. A gente tem que aprender a descansar, né? Tem que Diante, porque aprender. a minha esposa ela tem fibromialgia do trigêmeo. Isso Uhum, sei, sei, ataca, sei. é considerada uma das piores dores do mundo. E quando ela está em crises, as crises acontecem justamente no período da madrugada. Por quê? Porque o corpo dela entra num estado de relaxamento aonde as cargas que vão aqui para o trigêmeo
afetam. Mas a gente vive tenso, a gente vive eufórico, a gente vive acelerado, a gente vive angustiado, vai dormir. Informação, essas telinhas aqui enchem a nossa mente de informação. Então, até a cabeça, acho que você entende melhor que isso, entrar num estado de relaxamento, de repouso, para que a gente possa de fato conseguir descansar, demora um tempo, desde que a gente vai deitar na cama até a hora que consegue pegar num sono de verdade, né? Sim. Ó, você quer ver um negócio? O próprio salmista Davi, ele fala do processo de relaxamento. Olha aí que legal. Ele fala que, tipo, por que está abatido a minha alma? Entendeu? Se Por que você, perturba. dentro em mim, não é o diabo, É a alma. é a alma, é o seu sentimento, né? É o seu caráter subjetivo que está se manifestando, que está gritando, falando para você, não me mata. Pera, pera. Para. Então, o que acontece? Espera em Deus. Espere em Deus. Legal que eles talvez falam assim, ó, para de ouvir o que estão falando, porque estão falando, estão enchendo sua cabeça de coisa, estão te menosprezando, você está ficando sobrecarregada. É um conflito, E né? é um É um conflito. conflito Então, interno, então, né? então, por exemplo, hoje nós somos pessoas de ação, em alguns casos, ok? A gente está muito acelerado. Até esses dias, um amigo meu, ele falou assim, que a gente está sendo tão enganado com as coisas que ele não se percebe. Que antigamente você comprava um carro, meu, não tinha esse negócio de fazer revisão em carro. Revisão. Você compra o carro um ano, já tem revisão, e depois que não sei o quê. Por quê? Porque as coisas têm prazo de validade. Então, mal você comprou o carro, você não consegue desfrutar dele, porque você já fica pensando, daqui 3 meses eu tenho que levar porque vai ter que fazer freio. Olha, nada dura. Entendeu? Então, as coisas não são mais duráveis, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, entrando numa roda viva, de que nós começamos, o homem ele é movido pelo desejo, mas nós precisamos direcionar o nosso desejo para aquilo que realmente funciona. Por isso que Deus disse para Caim, né? Cabe a você dominar os seus instintos, né? Porque senão vai chegar uma época. Eu vou contar para vamos pegar o seguinte. Eu gosto muito de dizer o seguinte, que o desejo ele funciona no olho, tá? O reverendo Caio Fábio, ele fala um negócio muito legal, que barriga tem fundo, mas olho não. Verdade. Então, aí eu comi com os olhos. Com os olhos eu consigo comer 30 quilos de costela, E na hora do mas vamos ver? com a barriga não. Sim. Então, o que acontece? Então, muitas vezes a gente começa a desejar. Então, por exemplo, eu garanto que muitos de nós, dentro dos nossos guarda-roupas, nós temos cemitérios de desejos abandonados. E falou forte agora, hein, cara? Você Esses, quer... os proprietários desses cemitérios aí tem que conhecer o macarrão, conhecer o Tem que capeleiro. conhecer Eu vou dizer, desde que eu conheci o macarrão, faz muitos anos que eu conheço, que eu caminho com o macarrão, eu vou dizer o seguinte, cara, nem guarda-roupa eu tenho mais, Olha isso. tá? Por quê? Porque você aprende a viver com aquilo que você precisa ter, Precisa, né? né? E é o que você Então falou me fala, esse cemitério que são os guarda-roupas é a realidade. é verdade, porque o cemitério, o nosso guarda-roupa, muitas vezes eles revelam o quanto nós somos insaciáveis, né? E o quanto nós não descobrimos. Você quer ver o negócio? Eclesiastes diz: lembra-te dos dias do teu Criador na tua juventude. Mocidade, juventude. Para que você ache contentamento. Ok? Então, se a gente não procurar desde muito cedo ter um caminhar com o nosso Salvador, a gente não vai ter contentamento com mais nada. Verdade. Então a gente vai pegar e vai falar, ai, eu tô precisando de... Vamos pensar o seguinte, nós temos hoje mulheres centopeias.
Elas Homens dengue, entenderam, lembra do... Ricardo. Já entenderam o manto aí, gente. você lembra do dengue, do programa da Xuxa? Lembra? Esse é da nossa época, né? Eu já Era tô da vestido de nossa época. dengue. Isso. Então, o dengue, ele tinha vários... Então, eu conheço gente que tem 8, 9 relógios, Olha isso. tá? É, você falou uma coisa assim, acho que para ser bem na costela. O nosso guarda-roupa reflete o quanto somos fúteis. Seria isso? Sim, o quanto nós somos guiados por desejos infrutíferos e fúteis. Por quê? Por que Jesus fala que não é para levar duas capas? Por quê? Porque quando você tem duas, você começa a olhar para ela e dizer, ah, não, tá tudo bem, eu consigo me bastar. E saber Sim. que nós não precisamos da provisão, nós precisamos do provedor, que é diferente. Que estamos vendo coisas nesses dias, reflexo de pessoas que querem ser as suas próprias mantenedoras nesses dias que nós estamos vendo É, hoje. Por isso que o isso. gás está Então, acabando aqui em São Paulo, é por isso que está faltando um monte de coisa. Porque as pessoas elas querem correr para elas proverem para elas mesmas, né? então vamos pensar o seguinte, muito, muito básico, assim, muito básico, dentro das relações humanas, ok? Dentro das relações humanas, o acúmulo te deixa ansioso. Olha É isso, só. como te deixa O ansioso. acúmulo, lógico que te deixa, porque você tem medo de perder aquilo que você acumulou. Olha aí que legal. A Por falta exemplo, você já se acostuma com a falta, né? Você não sabe lógico, nem quando você vai ter, mas perder uma é vez que você forte. tem, você não quer perder. Você quer ver o negócio? Todo mundo fala, quando eu tiver uma casa própria, eu vou ficar tranquilo. Não vai. Eu tenho um cara que eu atendi, o cara que o cara tava com 20 escrituras de imóvel na mão dele. Ele ficou em 20. depressão. 20. E a Isso daí depressão eu tô, veio. isso daí eu tô falando coisa de 13, 14 milhões de reais. Olha isso. Esse cara entrou em depressão. Porque aí eu perguntei, mas qual é o sentimento que vem na sua mente? Qual é o pensamento que vem? E se eu perder tudo? Olha isso. Porque na realidade nós nós precisamos ser senhores dos nossos desejos e não escravos dele. Forte isso. Hoje, os carros nos possuem, as roupas nos possuem, as roupas nos levam para passear, Sim. entendeu? Então, o que eu falo, eu vou dizer o seguinte, e eu não quero legislar sobre nada aqui, mas é problema que eu recebo na clínica. Essa geração de homem tá muito ruim. Eu tenho Você duas filhas, está preocupado tá? com os erros que você vai ter? Tô preocupado. Sério? Sabe por quê? Porque hoje eu vejo, por exemplo, minhas filhas. Eu falo com a minha mais velha. Minha mais velha foi criada. As minhas duas filhas foram criadas no meio de travesti, prostituta, Um tipo, trabalho de muito campo boa. da sua vida aí. Isso, no trabalho de campo, né? Meu, minhas filhas choram pelos pobres. Olha isso. Minhas filhas paramos ontem durante muitos anos, na época que a gente era missionário em tempo integral, a gente tem uma família que foi nossos mantenedores, contribuíram financeiramente. Ela parou para orar por eles, e eles não são mais nossos mantenedores. Porque ele é médico, ele está trabalhando, a filha dele é médica, está trabalhando, ela falou, a gente precisa orar por eles, porque eles estão cuidando dos pobres, Olha, né? é. Então o Cadinho, que que acontece? vamos fazer uma coisa assim, ó. Para Vamos, a live não cair aqui, eu tá. vou sair e vou te chamar de novo. A gente entra de novo. Perfeito, Gente, vocês querem perfeito. saber qual é o problema dos homens dessa geração? Vocês querem saber? A gente já vai voltar aqui já. Pra gente não parar a conversa na metade aqui, porque vai cair. Que é 60 minutos só. E o papo tá bom, a gente vai voltar aqui só pra você concluir essa coisa das suas filhas aí. Que a gente quer saber qual é o problema desses homens de hoje. Tudo bem? Ok, vamos lá.
A gente Beleza. já sai e já volta. Gente, vai continuar. Só espere. Daqui a pouquinho.